Bom, eu estou com a Ana Cristina Dunker, diretora pedagógica e uma das fundadoras da Escola Carandá Viva a Vida. Em suas investigações, Ana Cris ocupa-se de estudar os processos de ensino e aprendizagem na formação de alunos e professores, tendo como um dos importantes focos a escuta na escola. Bom, Cris, queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade, pela generosidade de estar junto para falar um pouco sobre essas reflexões. E queria te propor, né, que você pudesse falar um pouquinho sobre essa escuta, né? Então, há tempos nós temos tido a oportunidade de refletir junto com você sobre olhar e a escuta atentos no ambiente escolar como um caminho para a aprendizagem significativa. Esse tema vem sendo investigado mais de perto por vocês, junto também em diálogo com outros educadores, outros pesquisadores, e eu gostaria de ouvi-la falar então um pouco sobre essas reflexões e as contribuições da escuta para os processos de ensino e aprendizagem. Obrigada, Renata, pelo convite. É um prazer sempre estar conversando com você. Nós temos uma relação de longa data de conversas infinitas, né? Acho que temos uma condição, trabalhamos juntas e temos uma condição de emendar uma conversa na outra que vai possibilitando a construção de narrativas muito interessantes do ambiente da escola, né? Para além do que é muito interessante do ponto de vista das personalidades da gente, né? Acho que a gente, enquanto educador, está sempre pensando naquilo que tem a ver com a pessoa do educador e com o trabalho do educador, né? A função ali no cotidiano da escola. Então, acho que é muito difícil a gente começar a falar sobre qualquer coisa que diga respeito à escola sem dizer um pouco de onde a gente vem, né? Eu tenho, por formação, sou psicóloga, né? E fui me aproximando do ambiente da escola ao longo de toda a vida, né? 25 anos, 20, mais do que isso, trabalhando sempre em escola e tentando pensar qual a contribuição que a psicologia trazia para o meu cotidiano dentro do trabalho e na relação com a aprendizagem dos alunos, que no fundo é ali o motivo da nossa existência, né? A escola, para mim, e a escola que a gente acredita, é o espaço público por excelência, né? O espaço onde o coletivo é fundamental para toda a experiência de ensino e aprendizagem, né? E quando a gente pensa na experiência de ensino e aprendizagem, a gente desfoca do aluno como o único aprendiz, né? E se coloca todo mundo nessa relação de ensino e de aprendizagem, né? Numa escola, como a gente costuma dizer, está no projeto da escola, uma escola aprendente, né? E aí, pensando aí na minha trajetória, né, eu tive uma primeira experiência com educação, na verdade não foi a primeira, mas foi talvez o momento em que eu entendi de que coletivo era esse que a gente dizia, quando eu dirigi uma creche da prefeitura. E logo que eu tinha chegado, estava tentando entender, eu era recém-formada, e tentando entender como que eu poderia contribuir para aquele espaço de escola, né? A cozinheira chega para mim e conta que tinha um machucado no dedo, não poderia cozinhar aquele dia e que ela estava de licença. Eu olhei e pensei, tem 96 crianças e 30 e tantos funcionários que vão ficar sem café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar, né? Porque a cozinheira não vai poder fazer a comida. E eu não tinha a menor ideia de como se cozinha, né? Levei muitos anos para aprender, talvez não tenha aprendido direito até hoje. E aí eu olhei para ela e falei, você não pode ir embora. E ela falou, eu não posso cozinhar. Eu falei, você topa fazer um acordo comigo? Você fica sentada no cantinho da cozinha, de luva, e fica me ensinando. Você vai falando e eu vou fazendo o que é para fazer.
né? E ali eu fiz meu primeiro almoço para mais de 100 pessoas e descobri como é que a gente vai ocupando os lugares que, de alguma forma, era um lugar que eu tinha sido nomeada para ocupar, né? Mas eu passei a ocupar o lugar de direção daquela creche naquele momento em que as pessoas reconheceram que, ainda que eu não soubesse o que eu estava fazendo, né? Que eu não sei tudo nem qualquer coisa, né? Mas que eu tinha uma função que era garantir que a escola seguisse funcionando, né? E se era falta de comida, ia ser na comida que eu ia intervir. Se fosse qualquer outra situação, eu ia intervir de outra maneira, como fiz inúmeras vezes. E aí fui entendendo muito dessa construção do coletivo, né? E de ocupando um papel que hoje, olhando para trás, eu consigo reconhecer de eu brinco na escola que eu sou a fofoqueira da escola, mas, na verdade, eu tenho uma função de tentar saber tudo que está se passando pela escola e garantir que todos saibam, né, das boas experiências ou de como está pensando cada um dos atores desse ambiente escolar. E estou o tempo todo muito atenta a esses sinais, para saber o que vale a pena, né, entrar para a narrativa da escola e se difundir aí por este espaço, né? E, portanto, pensando que muito mais do que a minha função de ensino e aprendizagem na escola, eu tenho uma função de construção de facilitadora deste coletivo, né? Então, temos um jeito de pensar sobre esse coletivo, que é o lugar do diálogo, né? E que, portanto, é o lugar onde a gente precisa estar disposto a ver o que se passa e a escutar o que se passa, né? E escutar em inúmeras instâncias, né? Eu tenho aí, volto para a minha origem da psicanálise e vou pensar lá que escutar na psicanálise é também possibilitar que o outro se escute, né? É abrir um espaço em que a fala do outro é bem-vinda, ela é o material de trabalho, né? E essa fala, quando você abre a partir da sua escuta, né, espaço para que essa fala se dê, o outro se escuta também, né? E isso vai possibilitando em cadeia, pensando na escola, lá o modelo de avaliação, né? O que é uma boa avaliação para se fazer com relação ao aluno, né? É um professor que consegue, através de qualquer um dos instrumentos que ele for capaz de lançar a mão naquele momento, identificar como aquele aluno está pensando, escutar em alguma medida que leva aquele aluno a responder certo ou errado qualquer tipo de questão, ou que nos mostre que ali aconteceu um aprendizado. A gente escuta no pensamento, no caminho do pensamento do aluno, se ele aprendeu ou não. E quando a gente percebe este caminho e a gente pode devolver isso para o aluno, ele se dá conta do caminho que ele trilhou, e aí tem a ver com a autoavaliação, né? Então, a gente vai aprendendo a se escutar a partir das escutas que os outros nos trouxeram. Então, pensando isso de novo na história de vida, quando você pensa as pessoas que te ensinaram coisas na vida, quando você se depara com um problema, aquela pessoa pode não estar ali presente, mas ela te responde o problema porque ela está dentro de você de alguma forma, né? Então, na própria modelo de direção da escola, a gente é um colegiado, né? Eu sou uma das mantenedoras, eu sou uma das diretoras da escola, mas eu tenho essa função mais central de articular o que está todo mundo dizendo e, de alguma forma, de representar a escola. Então, quando eu me vejo diante de um dilema na escola, né, a fala das minhas sócias, que já estão absolutamente introjetadas por anos e anos de convivência, eu sei que estou tomando essa decisão
a partir do olhar de uma delas, ou de todas elas, sabendo o que cada uma diria naquele momento. A mesma coisa acontece quando a gente vai ao museu, né? Isso a gente vê acontecer muito na escola. Eu tenho pouco estudo, né, da arte, da história da arte, enfim, nunca pude me dedicar de fato a conhecer a partir dos livros ou de outros professores, mas na convivência com pessoas que são absolutamente hábeis em falar sobre, em enxergar coisas, né, nas obras de arte. E aí, quando eu estou dentro de um museu, eu ouço alguém dizer, olha para aquilo outro, e eu estou vendo coisas ali que eu acho que a outra pessoa está vendo, né? O meu fantasminha interno que está olhando para aquilo e te dizendo, veja isso, né? Porque eu já fui chamada a olhar para essas coisas tão fortemente que eu sei dizer, se fulana de tal estivesse aqui, ela teria visto isso. Portanto, fui eu que vi, né? Só que eu só posso fazer isso porque eu fui agregando em mim e descobrindo no meu processo de aprendizagem que é assim que eu vejo, né? Que eu vejo a partir dos olhares dos outros, que são os meus professores em alguma medida, né? Porque eu acho que essa é a função do professor também. E tem uma coisa que se dá também dentro do ambiente da escola, que é uma escuta flutuante, que é uma escuta que permite a gente saber que nunca na escola 2 dias são iguais, né? A surpresa é algo que se coloca no cotidiano da escola. Uma pessoa abre a porta da sua sala e fala, posso falar 5 minutos? Isso pode significar a melhor das notícias ou a pior das notícias. Você nunca sabe, né, do que é que aqui, você não consegue antecipar, né? E acho que isso também é uma das características da escuta na aprendizagem, que a gente não pode supor o que o outro vai dizer, né? O que o outro vai dizer é sempre surpreendente se você permite que ele diga e não se você diz aquilo que você acha que ele ia dizer. Como eu lá no museu, olhando para um quadro, eu diria que tal pessoa vai ver aquilo. Se ela estivesse do meu lado, provavelmente veria outra coisa e me diria outra coisa que eu não fui capaz de ver e me surpreenderia, e aquele quadro ganharia um contorno muito mais interessante, né? Então, estar disposta a ser surpreendida pelo outro é algo que precisa acontecer. Então, quando você faz uma questão num planejamento, você planeja que você vai fazer tais atividades. Se você não levar em consideração que você conta com outros atores para aquela atividade acontecer e que quem importa de fato são os alunos e alunas que estão naquele contexto, né? Você já planeja e você já sabe onde vai dar, porque é o seu caminho que você está traçando ali. E não tem espaço para outras perguntas, não tem espaço para outra escuta. Quando você se permite fazer um planejamento em que você lança uma questão, que é a sua questão, que você está supondo que é a importante, é a questão que você gostaria de fazer os seus alunos pensarem e que eles cheguem lá num conhecimento construído, por exemplo, pela ciência, né? Como é que você vai dando espaço para que a criança vá fazendo outras perguntas, né? E que vá te possibilitando perceber que eles estão pensando por um outro caminho, que não é aquele que você trilhou. Vai chegar lá na frente e você vai, em algum momento, precisar dar uma devolutiva e falar é assim que funciona? Provavelmente sim, é muito importante, mas faz muito mais sentido para o aluno que foi pensando no caminho, hipóteses e construindo, de fato, um jeito de responder aquela pergunta, né? Que hoje a gente ainda vive numa ilusão de que existe resposta certa, né? Mas a gente está olhando para o mundo e pensando que o mundo caminha para múltiplas respostas, né? As grandes questões que se colocam hoje, elas não têm uma resposta única, e muito menos um caminho único de se chegar a ela. Então, é muito importante a gente pensar e ensinar os nossos alunos de que os caminhos que eles escolhem para traçar, né, essa construção é muito particular,
né? Tem a ver com a bagagem que ele foi acumulando, ele foi construindo nos encontros que teve na vida com outras pessoas, com outros dilemas, e que ele faça uso disso para tentar se aproximar da resposta, né? E muitas vezes a resposta é concreta. Então, a gente é capaz hoje de olhar problemas de matemática que a gente lança para os alunos, que podem ser os problemas mais sequinhos, né? Mais óbvios. O caminho, bom, você pergunta lá para uma criança, isso é um exemplo clássico, né? Um carro tem 4 pneus. 2 carros, quantos pneus tem? E aí a criança responde 10. E aí você olha e fala, o que aconteceu aqui? Que conta é esta que essa criança fez? Se você não está escutando nada, você simplesmente considera que ela errou a questão, põe um X e diz para ela 8. Né? Se você duvida da sua pergunta, ou do seu caminho de pensamento, você pergunta para ela, por que você está falando isso? De onde você tirou 10? Aí ele fala, você esqueceu do step. E aí você olha e fala, de si mesmo. Né? Então, a pergunta estava mal formulada. A resposta certa não era a sua, porque tinha uma variável que você não tinha contado. Né? E sempre vai ter. Né? Claro que quanto mais simples a pergunta, mais direta a resposta. Mas se você se permite, as crianças são capazes, ainda mais as muito pequenas, de nos colocar dilemas impossíveis. Né? De você não prestar atenção, se você não quiser entender melhor o que essa criança está dizendo, você vai achar que ela está errada e ela pode estar falando para você grandes verdades, né? E te fazendo aprender que fez uma pergunta que não era tão óbvia ou tão direta quanto você gostaria de acreditar que ela fosse, né? E na escola a gente vai aprendendo a se afastar desse modelo de perguntas e se encantando pelas perguntas que nos possibilitam nos prender. Porque o mais legal de estar no meio de um monte de seres aprendentes é que eles te colocam o tempo todo, né, em surpresa. Eu fico pensando que tem uma coisa muito similar à escuta, porque essa escuta que acontece meio flutuante, que permite que algo apareça no seu cenário, né, é um conceito da psicanálise da escuta flutuante. Eu tenho uma verdadeira adoração por fazer safari, né? E a sorte de poder fazer isso e de ter companhia para esse tipo de passeio, né? Quando eu posso, né? Eu procuro ir para o meio da natureza para conhecer habitats diferentes e para tentar achar ali onde está o Wall-E, né? A ideia de que você vai achar os bichos que habitam aquele espaço e que são bichos que você não vê normalmente me atrai loucamente. E andando de carro, e normalmente você faz isso com um guia, com alguém que sabe o que está fazendo. Né? Ele está ali dirigindo o carro e você está olhando para aquela paisagem que parece absolutamente igual, que parece uma mesma coisa e que nada se esconde ali atrás, que a vida que está ali atrás é só um cenário, né? E ele para o carro e fala, olha lá, tá vendo? Tem um elefante. Você fala, cara, como pode? Eu não estou vendo elefante nenhum. Elefante é um bicho gigante, eu não estou vendo. E aí ele vai compondo para você um cenário que você, de repente, focaliza o elefante. Então, o elefante aparece para você, porque antes você não era capaz de enxergar. Né? E quanto mais tempo você passa fazendo esse tipo de atividade, mais você vai treinando o olhar. Então, ao longo do tempo, numa viagem que dura 2 semanas, sei lá, eu começo a ver. Né? E eu tenho muita paixão por conseguir enxergar. Então, eu fico lá olhando e todas as nuances de cor, de movimento, o vento que bate diferente numa árvore não é vento, às vezes é um macaco que pulou ali. Né? E eu fico enlouquecida procurando
e vou ficando mais ágil ao longo do tempo. E recentemente, a última que eu fiz, eu fiquei muito brava comigo mesma, porque também tem uma coisa de vir um jogo, né? Você estava olhando lá para o horizonte, pareceu uma placa dizendo, cuidado, elefante, eu, sei lá, eu, girafa no caminho. Então, é uma região que você sabe que você vai poder ver esse tipo de bicho. Comecei a olhar para o horizonte procurando, porque são bichos gigantes, portanto, eu vou ver de longe, né? Aí o motorista parou o carro e falou, olha aqui. Né? Do lado do carro tinha um tatu gigante. Um tatu. Né? E eu falei, cara, não ia ver nunca. Né? Ele está olhando lá e ele está olhando cá ao mesmo tempo. Né? Claro que ele estava dirigindo, isso deve dar uma facilitada. Mas, não é isso. É de uma habilidade que ele foi construindo de viver num lugar onde a gente enxerga. Né? E aí lembro de uma outra situação que a gente viveu na escola. Estávamos produzindo um texto importante da escola, uma das versões do projeto político-pedagógico, e contratamos uma mãe da escola, que era escritora, para fazer uma leitura crítica do nosso texto. E ela veio numa reunião, todos os gestoras ali, nós estávamos 5, 6 pessoas, não me lembro mais, e ela comentando sobre o texto que ela tinha lido e nos contando coisas incríveis que ela tinha visto no texto, que a gente não via, enfim, porque cada um enxerga o que, né, procura. E ela começou a rolar um barulho na escola e a gente foi parando de prestar atenção. Cada hora uma de nós, né? E a gente começou a se olhar e ela ali falando e a gente se olhando e não estava mais prestando atenção no que ela estava falando. Aí uma de nós falou para ela, era, porque tem alguma coisa acontecendo na escola. A gente não está mais conseguindo te acompanhar porque a gente está escutando alguma coisa. Aí ela falou, não, vocês estão louca, não tem nada acontecendo. Ele falou, tem um choro. Né? E é um choro diferente. Porque choro na escola, era uma escola que só tinha uma das unidades que só tem criança muito pequena, né? Ali tem choro, grito, brincadeira, risada, tudo misturado. Mas quando é um choro diferente, a gente escuta que é um problema. E aí uma de nós saiu para socorrer, era uma criança que tinha se machucado de fato. Quando a gente voltou e contou para ela, falou, não. Né? E aí ela escreve um texto belíssimo dizendo, na escola dos meus filhos, as pessoas ouvem coisas. Né? É como se a gente ouvisse mais do que o normal, porque tem uma escuta que fica ali de sobreaviso, né? Dizendo algo pode acontecer a qualquer momento. Né? Eu hoje trabalho numa sala colada a uma quadra de esportes. Né? E eu ouço barulho de jogo de futebol o dia inteiro. E eu sou capaz de escutar que alguém do outro lado, porque de um lado é a minha janela com a quadra e do outro tem a porta da sala. Na porta da sala, algo aconteceu ali, alguém chegou e falou com um tom de voz estranho e eu mando entrar porque sei que aconteceu alguma coisa. Né? Então, porque tem essa possibilidade de fazer uma escuta flutuante e seletiva, né, de encontrar o que nos importa. Isso, na administração da escola, possibilita que todos se sintam, ou eu espero que assim seja, né, se sintam escutados pela direção da escola. Então, se chega um e-mail de uma família para qualquer uma das coordenadoras ou dos professores que algo não vai bem, que a gente cheira, né, escuta alguma coisa ali, isso vai até que a gente responda esse e-mail de uma maneira coletiva também, que possibilite o pai perceber que ele foi escutado e que aquilo que ele está nos dizendo vai fazer diferença no nosso trabalho. Não significa que a gente está dizendo que ele está certo, não significa dizer que ele chegou na resposta certa, que nós vamos mudar alguma coisa na escola, mas significa que aquilo é um ponto de atenção e que a gente precisa investir, chamar essa pessoa para... Normalmente, quando chama e pede, fala aí sobre isso que você escreveu, porque tem algo mais que a gente precisa entender e escutar disso para poder, de fato, produzir alguma mudança. Né? E é isso que o professor faz com o seu aluno. Né?
está lá no burburinho da sala, né? Um barulho que para qualquer ser humano normal acha que aquilo é ensurdecedor. Uma sala de aula com um monte de alunos. A nossa escola não é uma escola silenciosa, porque a gente supõe que é na fala e é nos encontros que eles pensam, então não é pensar agora todo mundo quieto fazendo lição. Tem seus momentos disso, mas essa não é a tônica. A tônica é o que vocês acham de cada uma dessas coisas que a gente está trabalhando, né? Eu tenho uma pergunta: quem é que pensa num caminho possível para a resposta? Esse é o burburinho que acontece o tempo todo na escola. Então, tá ali rolando. Se acontecer uma treta em algum lugar, o professor que está atento percebe, né? Tem um tipo de ruído diferente dentro da sala, que é, por exemplo, um menino quieto, um aluno que não está participando daquele burburinho, né? Ou um cara que está, de fato, olhando para o caderno quando estão todos pensando alto, né? Será que aquele rapaz ou aquela menina está pensando quando está olhando para aquele caderno ali, né? Se o professor tem o tempo, tem o espaço para isso acontecer, e a cultura para isso acontecer, ele se aproxima, né? E fica ali acompanhando a pessoa tentar resolver o exercício, né? A fazer a pergunta. Ele pode estar escrevendo um texto e está faltando uma palavra que não vem, né? Se o aluno está ali e sente que a presença do professor, ele pode falar: eu quero dizer tal coisa e não consigo. Que palavra me ajuda? Me empreste uma palavra, né? Isso é ser escutado, né? Isso é possibilitar entender o que você precisa perguntar, porque fazer perguntas é também, pedir ajuda é também uma coisa que a gente aprende na vida, né? Então, acho que isso tudo vai compondo uma possibilidade de um ambiente em que as perguntas e que os caminhos de resposta, né, vão ficando mais visíveis para todo mundo, né? Um hábito frequente da escola é pedir que eles façam a lição de casa ou resolvam um problema individualmente, né? E registrem como pensaram para chegar naquela resposta. Então, não é que não pode ter um exercício de teste em que tem uma pergunta e você marca o xizinho. Pode, né? Mas os que importam são os momentos em que a gente conta para o outro como a gente fez, né? Então, os alunos são ensinados desde pequenos a dizer como você pensou, né? Tem um espaço na tarefa, na lição de casa, por exemplo, um espaço para pensar. E é um quadrado branco que o menino precisa preencher de alguma forma, né? E aí teve um bonitinho que desenhou uma cabeça e escreveu: pensei com a cabeça. E aí dentro da cabeça ele põe lá o raciocínio que ele fez. Isso volta para a sala de aula como um material muito rico de compartilhamento. Então, corrigir a lição não é dizer a resposta certa a todo mundo. Eu vou aqui dizer o gabarito e vocês vão aí marcando X ou Y, ou X ou C, de certo, na lição. Não, vamos pensar em que resultados vocês chegaram e por que chegaram em resultados diferentes. Se a pergunta era a mesma, por que o seu deu 17 e o outro deu 16? Né? Vamos olhar o jeito de pensar, a resolução do problema juntos, para pensar se a gente identifica qual está certo e aonde está errado, que não é a pessoa que fez que está errada, é o caminho que ele fez. Em algum momento, sei lá, as crianças costumam fazer contagens com pauzinhos, né? Então, sei lá, põe 20 mais não sei quantos pauzinhos para contar depois quanto deu, né? Se ele errar na hora de fazer um dos risquinhos, né? Ele erra todo o exercício. Mas se na hora que a gente vai todo mundo olhar e pensar e contar junto com eles quanto que deu, o cara fala: é que eu pus um a mais aqui, esse aqui que estava aqui eu apaguei e não apaguei direito, aí na hora que eu fui contar, eu contei com ele, né? Então, a conta ali está errada, mas o raciocínio não está. Ou não é o aluno ou a aluna que está errado, é a resolução, né? É o registro que ali não coube. Então,
A gente vai construindo com o grupo de crianças a possibilidade de que eles vão construindo também os registros, né? Esse é um jeito deles irem retomando como eles faziam antes e como eles fazem depois. Então, o trabalho de arte do Fundamental 1, ele é todo baseado num caderno de avaliação, que é um diário de bordo, que eles têm o mesmo caderno durante 4, 5 anos e eles têm a condição de voltar e ver como desenhavam, que soluções eles encontraram para os desenhos. Algumas vão ficando mais aprimoradas com o crescimento, outras vão ficando mais engessadas. A gente sabe que a escola também é um lugar que acaba padronizando uma série de respostas. Então, se a gente olha como eu fazia quando era criança, que eu era mais inventivo, que eu tinha menos amarras, né? Eu posso retomar aquilo e fazer aquilo com a técnica que eu tenho hoje, né? E fazer melhor. Então, eles vão identificando, né, ao longo do tempo, no registro que eles guardam, né, por insistência do professor, por trabalho e intervenção do professor, por planejamento do professor, e a gente produz esses materiais que permitem que eles percebam o caminho que eles estão seguindo, que, portanto, vá dando escuta ao pensamento deles. Então, registro e documentação são duas coisas fundamentais para o planejamento, né? Como a ideia da própria avaliação que eu falei, né? O professor planeja ir para lá, mas ele quer ir com todo mundo, ele não quer ir sozinho, né? Então, ele vai tendo que compor, e aí o lá vira uma faixa, não vira um ponto de chegada único, né? A gente vai trabalhando dentro de uma faixa de possibilidades que é o jeito que cada um encontrou para ir para lá, né? E lá a gente, quando chegar, vai identificando que lá é este, né? E vai retomando o adulto como o educador como um adulto privilegiado, um sujeito privilegiado no olhar que tem sobre o trabalho, até porque tem mais conhecimento, fato, né? Isso é esperado mesmo, que a gente cada vez acumule mais conhecimentos para poder usar isso no momento de ensino, e ele pode elucidar para os alunos e alunas onde chegaram, né? Isto que nós fizemos aqui, né, tem a ver com o que, sei lá, Pasteur descobriu na França no momento em que a gente tinha questões de a relação com a higiene era de uma outra ordem, né? Isso aqui a gente está fazendo dentro de um rol de perguntas e caminhos de resposta que já foi respondido pela ciência, ou isto aqui, né, Fernando Pessoa nomeou de um outro jeito. Olha como ele contou a história, né, de um outro lugar, porque ele era um poeta e nós não somos, né? E o que nos diferencia, né? Que instrumentos ele tem, né, na escrita dele que a gente poderia trazer para a nossa escrita para identificar a nossa história e construir o nosso conhecimento ali. Primeiro eu quero dizer do privilégio que é não só te ouvir hoje, que foi uma delícia ouvir coisas que eu reconheço na minha experiência dentro dessa escola. Mas também você falou em algum momento que quando a gente escuta, a gente possibilita que o outro se escute, né? E eu fui me ouvindo como aluna e pensando que como aluna eu vivi uma escola em que os alunos eles ouviam, eles não eram escutados, né? E poder ouvir isso tão claramente assim na sua fala, falando, nossa, e reconhecer em vários momentos o quanto isso é parte desse projeto, me encheu ainda mais de alegria de te ouvir, de possibilitar que outras pessoas possam ouvir um tanto dessa reflexão, e de orgulho de fazer parte de uma escola que tem a escuta como um aspecto tão central da sua reflexão sobre os processos de ensino, de aprendizagem e de reflexão sobre a sua própria aprendizagem, né? Então,
Quero de novo te agradecer muito. Eu estou emocionada de estar aqui na sua frente, nesse contexto. Enfim, obrigada, obrigada sempre. Deixa eu dizer uma coisa que a sua fala me fez retomar, que tem a ver também com a possibilidade de reconhecimento, né? Quando a gente trabalha o coletivo e através dessa lógica de levar em consideração de fato o que o outro está pensando, né? Quando ele produz algo, é como se eu me reconhecesse ali, né? E eu acho que isso acontece em cadeia na escola, né? Tenho ficado cada vez mais distante dos alunos e alunas por contingências do trabalho, né? Comecei cozinhando lá na creche, depois fui trocar muita fralda e ficar muito perto dos bebês, e aos poucos fui me aproximando dos alunos mais velhos e em especial dos alunos formadores, né, dos professores, e hoje o nosso trabalho é muito mais próximo, né, de escutar o professor contar sobre o que se dá na sala de aula e ajudá-lo a enxergar o que ele fez e o que ele pode fazer para escutar melhor os alunos, né? Mas quando você vê a produção de um menino ou de uma menina dessas que a gente acompanhou ao longo da história, o crescimento deles, a gente se reconhece ali, né? No olhar atento, no cuidado, que a gente vai percebendo que os adolescentes que saem da escola, os praticamente adultos, por exemplo, saem muito preocupados e ocupados, independente da carreira que escolherem, fazerem isso em nome de um coletivo, né? E pensando para além de si mesmos, né? A minha profissão nunca é um fim em si, senão um fim para organizar, para ajudar, para facilitar a vida de outros, né? Eu acho que isso não tem preço, né? E a gente identifica nas relações que a gente vai estabelecendo entre nós e no quanto isso é modelo e é caldo, né? Um ambiente criado deste jeito, né? E crianças criadas neste ambiente nos possibilita ver neles, na ação deles, aquilo que a gente estava fazendo, né? Talvez a gente não estava pensando no Jan Meschling, que a gente não é pré-determinado na escola, né? Filhos de quem somos não interessa, o nosso passado não nos determina dentro da escola. Na escola somos todos um coletivo, né? Mas ao mesmo tempo a escola é um baita de um modelo, né? E as relações que acontecem ali, acho que cada educador precisa ter isso absolutamente claro, né? Da responsabilidade você ser modelo, né? E é modelo o tempo todo. Então, é modelo na hora que você está na portaria e fala bom dia para o porteiro e se preocupa de fato com como ele chegou no trabalho hoje, né? E vê os alunos e alunas aprendendo com isso, né? E reconhecendo pessoas, né? Porque no fundo a coletividade da escola é composta por pessoas, né? Muito diferentes, com posições muito diferentes, com potências muito diferentes, né? Construindo um coletivo único, né? E acho que o bonito é a gente se ver reconhecido nessa escuta, né? De perceber, e acho que por isso que a sua fala me fez falar disso agora, é eu ter claro para mim, né, de que tudo o que você conquista como coordenadora pedagógica da escola tem a ver com o meu trabalho e tudo o que você produz, né, ali, você se reconhece também no trabalho do aluno, né, da criança que fala uma frase, a gente fala, ó, né, é nossa criança falando, tem uma sensação
de cadeia mesmo, de que isso tudo está muito interligado, né? E acho que isso se dá pela disponibilidade para o outro mesmo, né? Então, a escuta tem a ver com essa disponibilidade para o outro. O outro é alguém que me interessa, né? Com quem eu quero saber do que ele pensa, né? E eu quero que ele saiba que o que ele pensa muda o mundo, né? E muda o mundo dele, muda o mundo nosso, né? E que isso é caldo mesmo para... Obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade para estar As junto horas. sempre. Obrigada, Cris.